Regularidade de navio excedendo o tempo de fundo. Olá, sou o Fred Neri. Aos que não me conhecem, informações mais detalhadas a meu respeito podem ser encontradas no vídeo número 19 desse canal, que está em inglês, mas com legenda em português, e no vídeo 1, uma apresentação mais resumida, né, a meu respeito. Então vou pular aqui as apresentações, e os que não me conhecem tiverem interesse de saber quem está falando, é só buscar esses vídeos. Vou pedir também, aproveitar aqui a oportunidade, pedir para vocês se inscreverem no canal. Bem, o assunto de hoje vai ser a respeito do acidente ocorrido em 1997 do mergulhador Homero Higino, que morreu em trabalho a 297 metros numa explosão. O motivo de eu trazer acidentes do passado para a atualidade são vários, né? Esse especificamente foi solicitação de um membro do canal, mas tem relevância esses acidentes porque muitas das coisas ocorridas no passado, nesse caso aí, 1997, são situações que ainda ocorrem hoje em dia, sem que as autoridades tenham tomado qualquer providência de mitigação. Ou seja, o descaso é total, né? São tragédias anunciadas, são situações que vêm sendo colocadas para as empresas, para autoridades, etc., e constantemente ignoradas, né? Então, acredito que seja relevante reviver esses fatos lá de trás. Muita coisa, é bom dizer que muita coisa foi sim realmente melhorada. As leis brasileiras, elas são boas, o problema é que não são cumpridas na íntegra e não existe punição especificada em lei, o que eu acho um absurdo. Você tem uma determinação de que não se pode agir no mergulho de determinada maneira, e se a empresa age descumprindo aquela norma, aí eu pergunto, qual a punição? Não está especificada, vai depender de um juiz para especificar algo que existe uma lacuna na lei. Não vejo isso com bons olhos. Além disso, as autoridades, no caso a Marinha, que é a responsável pelas perícias, por auditorias de equipamento, etc., não tem pessoal suficiente nas suas unidades para cobrir o Brasil. Não tem, não existe. O único pessoal especializado que existe na Marinha nessa área se encontra no Rio de Janeiro, na DPC, e é um efetivo muito inferior, muito pequeno à necessidade do país, né? Então, há de se esperar um caos total na esfera do mergulho no Brasil, né? Então, essa é a razão de eu estar trazendo acidentes ocorridos há muito tempo atrás. Bem, o acidente ocorreu devido a um corte não planejado, submerso, onde em princípio houve um acúmulo de gás, de O2, no corpo de uma válvula. Eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes sobre isso, e que ocasionou a explosão. Na realidade, eu não posso entrar em muitos detalhes técnicos, porque esse acidente faz muitos anos que ocorreu. Na época eu li a perícia, li o relatório da perícia, li as conclusões, acompanhei, eu fui o mergulhador que concluiu o trabalho, né, que concluiu o trabalho. Foi uma equipe de 4 que foram, mergulharam para
concluir o trabalho que não foi concluído. E então o que eu vou colocar seria dentro das possibilidades, uma vez que eu não lembro mais o que a perícia considerou. Acredito eu que tenha sido considerado, eu tenho quase certeza que eles consideraram acúmulo de O2. Acredito eu que tenha sido a causa o acúmulo de O2, mas poderia ser óleo, né? O oxigênio em contato com óleo, graxa, também traria esse resultado, né? Talvez tivesse algum outro tipo de gás acumulado também dentro do interior da válvula. Eu não sei se ela foi limpa adequadamente. Ali o trabalho foi feito da seguinte forma: era um spool conectado numa linha e essa linha foi cortada. Para cortar essa linha, folgaram os estojos do spool na válvula, né? E se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas eu acredito que o mergulho anterior que foi feito esse corte da linha, eu acho que eles, além de ter aberto o flange, fizeram um escape de gás com um furo feito na própria linha, que em princípio já tinha sido lavada. Eu não sei se era linha de gás, se era linha de óleo, eu não me lembro disso. Então, o trabalho anterior, o mergulho anterior, foi um mergulho planejado, onde foi feitas as mitigações necessárias. Esse segundo mergulho era para soltar o flange e recolher as ferramentas, inclusive o equipamento de corte que estava no fundo, né? Um dos estojos não estava saindo e já estava no final do mergulho, e me parece que o próprio mergulhador solicitou cortar. O equipamento já estava ali, né? E o supervisor autorizou o corte. Bem, aqui eu fiz um croquis bem grosseiro para tentar explicar um pouquinho, né, como ocorreu. Bom, aqui ia para o corpo da válvula, que é onde provavelmente ocorreu o acúmulo de O2. Dentro desse espaço ainda vai um pouco mais aqui para trás até chegar na válvula, né? Haviam, se eu não me engano, 2 ou 3 estojos ainda passados. Ele já tinha tirado os outros. Um deles, que era o que teria dado problema, que estava agarrado, eu não lembro se era 6 horas ou 12 horas, né, que ficou agarrado, e onde foi feito o corte. Bom, eu acredito que esse acúmulo tenha vindo do corte anterior. Eu não me lembro se esse corte anterior foi feito aqui ou se foi feito aqui, mas eles prepararam eu não me lembro se foi feito um furo. Se foi feito aqui, não havia necessidade de fazer um furo. Era só abrir, né, aqui o flange e deixar o gás escapar. Mas eu não vejo isso com muita lógica, porque você vai abrir o flange, não precisa cortar, né? Solta. Bem, antes de se fazer um corte, a configuração física da área de trabalho ela tem que ser muito bem estudada para determinar as áreas de risco que podem acumular gases, né? O corte submarino ele tem um alto potencial de risco de choque e eles geram gases explosivos, né, que no caso pode gerar a tal da combustão espontânea, que vai acarretar a explosão, né, pela rapidez com que ela ocorre. Os gases produzidos pelo corte submarino são ricos em O2 e hidrogênio, que podem se acumular em espaços fechados e gerar explosão. Quando tem os pipocos, né, os estalos, né, é sinal de gases explosivos ali entrando em combustão.
dependendo do tipo de pipoco, né, que ele dê e a frequência, é bom dar uma parada e investigar o que está acontecendo. Antes de qualquer corte, é obrigatório analisar gases existentes no local, graxa, óleo, e providenciar a mitigação necessária. Uma das alternativas de mitigação é exatamente o furo, né? No caso de um pipe ou de uma peça fechada, é fazer um furo para que quando você estiver executando o corte, o gás eliminado ali, ele saia por esse furo. Eventualmente é até adequado fazer mais de um furo, principalmente no caso de tubulação, né, de pipes, que você ajuda a alagar, né, a linha, né, e o O2 e o hidrogênio liberado no corte, eles não vão se misturar na água, eles vão viajar em forma de bolhas e nos compartimentos onde eles possam se acumular, na medida que eles vão se combinando, eles podem se inflamar. Quando ocorre essa inflamação, né, dos gases, essa combinação dos gases, é onde ocorrem os estalos. O corte com O2 ele tem em torno de 60% de eficiência e, no caso, mais ou menos 40% que vai resultar no gás desperdiçado, liberado no ambiente, que, se acumulado, se combinado com um combustível, por exemplo, um hidrocarboneto, ele pode se inflamar. Ele seria bem facilmente inflamado por uma bolha de hidrogênio, né, ou uma faísca. Eu me lembro, na ocasião, como é bem comum, né, nos acidentes de mergulho, tentarem culpar os que menos culpa têm, porque na realidade esses acidentes ele não tem normalmente um culpado. É uma sequência de erros que eles alinhados podem causar um problema como esse, né? Que causou. E na ocasião, como de praxe, né? Tentaram, não sei se conseguiram, não me lembro também, culpar tanto o mergulhador quanto o supervisor, bem como o bellman, né? E eu, pessoalmente, por ter atuado nas três funções, não creio na culpa de nenhum dos três. Bem, em relação à culpa, qualquer mergulhador que tivesse naquele mergulho ali iria solicitar para fazer o corte, uma vez que estava agarrado no final do mergulho. A gente quer terminar, quer cumprir o trabalho que a gente desceu para fazer, né? O equipamento já estava no fundo, jamais iria pedir para descer um equipamento, né? Mas o equipamento ali, pô, meu irmão, deixa eu cortar essa porra aqui. E natural que o supervisor também já tinha tido um corte antes, por que não fazer um corte agora? É um erro, sim. É um erro grande, porque qualquer tipo de mergulho tem que ser precedido de um planejamento. Mas eu vou te ser sincero, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou um supervisor, que eu fui, né, um supervisor muito meticuloso. E eu não posso afirmar agora se eu teria feito o que o outro supervisor lá que estava no horário fez ou não. É muito fácil a gente falar depois que a coisa aconteceu. Mas eu acredito que eu teria tido a mesma atitude dele, teria autorizado, acredito eu. É bom lembrar que tanto o bellman quanto o supervisor eram excelentes profissionais, né? Eu não me lembro do resto da equipe, né? Apesar de eu conhecer na época, eu conheço todo mundo que estava envolvido, mas realmente não me recordo. Houve a tentativa de culpar o bellman pelo tempo de resgate, o que é uma mentira muito grande isso, né? Eu não me lembro se isso estava na perícia, mas o bellman seguiu as orientações do supervisor. Quem tem acesso ao vídeo,
né, ver que ele está seguindo exatamente o que está sendo ordenado. Existem 2 procedimentos. Se eu não me engano, na época da Comex, o procedimento inicial é de puxar o mergulhador e não mandar o bellman para o lastro. Eu, pessoalmente, sou contra esse procedimento. Eu prefiro todo o resgate seja feito do lastro. Eu acho mais seguro, mas procedimento é procedimento e não quer dizer que o procedimento de puxar esteja errado. É questão de preferência, né? E o bellman, a todo momento, seguiu a determinação. O problema de você puxar o mergulhador, você estando dentro do sino, você tem que aduchar o umbilical, senão ele vai ficar aquele bolo de umbilical ali na entrada do sino e não tem como botar o mergulhador para dentro. Você tem que ajustar ele de maneira adequada e isso leva um tempo. Um dos motivos que eu não gosto desse tipo de resgate. Se você jogar esse umbilical para fora, você de dentro do sino com o bellman jogar para fora, pode ser que dê certo, dependendo da correnteza, de jogar esse umbilical para fora, ou não. Ele pode também ficar acumulado ali na boca do sino, o que vai ser um problema tanto para a entrada do mergulhador quanto para a saída do bellman. Já o mergulhador fazendo esse resgate do lastro, ele direciona esse umbilical para onde ele quer e deixa a boca do sino livre. Então, já de cara, eu já tiro a culpabilidade aí do bellman, que seguiu a orientação do supervisor. O supervisor, por sua vez, optou por puxar o mergulhador sem mandar ele para o lastro. Depois ele foi para o lastro, mas o procedimento original foi puxar, né? E um outro ponto importante, ainda que houvesse culpa de alguém ali no resgate, ou do próprio supervisor, ou do mergulhador, isso não iria, se tivessem feito de outro procedimento, não iria salvar o mergulhador. O efeito de sopro da explosão foi muito forte, que chegou a danificar o capacete. Uma explosão que danificou um capacete daquele, quem conhece o capacete sabe quão forte é esse capacete. Você pode imaginar o que ocorreu por dentro do corpo do mergulhador, né? Ele já estava morto. Ali foi uma sobrevida que ele teve para poder chegar até o sino, isso é natural, né? Mas ele já estava todo ferrado por dentro e eu duvido que com uma explosão daquela ali, com o capacete, com o dano que tinha, ele não tivesse danos internos irreversíveis. E o oxigênio em determinadas pressões, e no caso ali estava bem fundo, né? Quase 300 metros de profundidade, ele vai causar combustão espontânea, né? Entre aspas, a explosão. Se esse mesmo corte tivesse sido feito na superfície, provavelmente não teria dado esse problema, porque o percentual de oxigênio acumulado dentro do corpo da válvula, que não era grande, era pequeno, né, o corpo, provavelmente não causaria. Eu não vou afirmar, porque apesar de eu ser cursado em corte-solda, eu sou habilitado, mas eu não me considero competente, né? Eu trabalhei muito pouco com corte-solda e fiz um curso básico na Marinha, não aprofundei meus conhecimentos dentro da área. No caso, esse acidente ocorreu por ter sido feito um mergulho sem um planejamento prévio. Ô, Belman, tá me escutando bem? Positivo, alto e claro. Positivo, indo para a água. Dá pra ver ali embaixo, né?
Não ajuda não, hein, Rodrigo? Deixa ele trazer sozinho, ok? Essas cenas são de um treinamento, num mergulho no qual eu era supervisor, para mostrar para as pessoas que não conhecem o mergulho saturado, como não é tão rápido e tão fácil fazer um resgate. Nesse resgate, o mergulhador puxa o mergulhador supostamente acidentado. Eles estão do lado de fora do lastro, né, como eu falei anteriormente, que eu prefiro esse tipo de resgate. Observação é que nesse treinamento o mergulhador estava bem abaixo do lastro, quer dizer, bem próximo, né? E no caso do acidente ele vai ter muito mais umbilical na água. Além do fato de que nas condições aí do treinamento eu estava em condição favorável de swell não estava alto, correnteza e quase nenhuma. Tudo isso influencia. Dependendo da situação, o umbilical pode, você puxar de dentro do sino, ele pode agarrar em alguma estrutura no fundo ou mesmo no próprio lastro do sino, né? E o que dificulta. E botar o mergulhador para dentro do sino também não é fácil. A boca do sino é pequena, você tem que ajustar o mergulhador que estaria desacordado, né? Porque se você puxar ele de qualquer maneira, ele vai ficar atravessado na boca do sino. Então você tem que guiar ele. Isso aí, todo esse treinamento mostra a situação e a dificuldade que o mergulhador, o bellman, tem para um resgate desse. Positivo, mergulhador no sino. Final.